Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. E hoje é a segunda parte do vídeo em que eu vou falar sobre Arquipélago Gulag, do escritor russo Alexander Solzhenitsyn. Se você não assistiu a primeira parte, eu aconselho que vocês acessem o link aqui em cima, vejam essa primeira parte e depois voltem para cá. Por favor, voltem. E aí a gente conversa um pouco mais sobre esse livro, tá bom? Vamos lá. No último vídeo eu acabei esquecendo de falar por que esse livro se chama Arquipélago Gulag. Por que o autor chama os gulags, esses campos de concentração da União Soviética, de arquipélago? Porque elas formam um arquipélago. Bom, o autor vai explicando isso ao longo do livro, mas ele fala que os gulags, que estavam espalhados por todo o território da União Soviética, eram um país dentro de um país. Apesar de eles estarem separados fisicamente, eles estarem colocados em vários lugares, eles estarem instalados em vários lugares diferentes da União Soviética, eles tinham o fato de que eles apresentavam características em comum e que eles espontaneamente geravam uma certa ordem, uma cultura, um modo de vida, pessoas que tinham experiências que eram muito semelhantes. Então existem os habitantes da União Soviética e existem os habitantes dos gulags. Ele chama essas pessoas de nativos, os nativos dos gulags. Eles eram pessoas que, independentemente do lugar onde elas estivessem instaladas, elas tinham uma cultura comum, elas tinham práticas, elas tinham comportamentos comuns e compartilhados que surgiam espontaneamente dessa relação social. Então é por isso que o autor chama esses gulags de arquipélago, porque eles formam uma unidade, eles formam uma unidade cultural, uma unidade social, uma unidade econômica e uma unidade política. Como eu falei no último vídeo, toda a escrita desse livro se dá como se fosse o ponto de vista de uma pessoa arquetípica, um ser humano arquetípico, que fosse aprisionado, que fosse levado ao campo de concentração, que cumprisse a sua pena e que depois fosse ou não solto e depois fosse mandado ao exílio. É uma experiência comum a todas essas pessoas, e aí ele vai individualizando pouco a pouco. E ele conta muitos fatos diferentes a respeito de muitas pessoas, conta as particularidades das experiências dessas pessoas, porque, de um lado, um homem adulto ser preso e uma mulher adulta ser preso eram experiências particulares. Um adulto ser preso e uma criança ser presa, sim, crianças também eram presas. Ele dizia que, pelo artigo 58 do Código Penal, que previa um tipo penal referente à agitação antissoviética, não havia um limite inferior de idade pelo qual a pessoa poderia responder a esse crime. Então não importa que você fosse menor de idade, tivesse 12, 10 anos, embora você não pudesse responder na justiça por um crime de natureza comum, roubo, furto, etc., você poderia responder pelo crime de agitação anti-soviética. Existem aqui relatos de crianças de 6, 7, 8 anos que foram presas por supostamente terem se envolvido em agitação anti-soviética. Você deve estar se perguntando o que uma criança de 6 anos poderia fazer que seria tão grave assim a esse ponto? Ou o que uma criança poderia fazer que de fato ameaçasse a segurança nacional, a segurança do regime soviético como um todo? Não se sabe, não é muito claro. Então não existia ali um limite de idade, podia ser velho, podia ser criança, todo mundo poderia ser preso. E essas experiências, claro, são experiências particulares, são experiências que têm as suas próprias individualidades, porém ele narra tudo isso como se fosse uma grande experiência coletiva, arquetípica e que era compartilhada por todas as pessoas. Todas as pessoas conseguiam se ver dentro daquela situação, todas as pessoas conseguiam se reconhecer umas às outras, todas as pessoas que haviam passado por aquela situação conseguiam se reconhecer uma nas outras. Lá no último episódio eu falei que as prisões eram em geral realizadas por motivações políticas. Se eram motivações políticas que existiam ou não, que eram apenas imaginações, pouco importava. Havia relatos, por exemplo, de camponeses que foram presos pelo simples fato de terem deixado um casaco num busto de Lenin. Colocaram ali um casaco, entraram numa casa, colocaram o seu casaco num busto de Lenin e isso já foi suficiente para que as pessoas fossem presas. Obviamente, isso pode ser um ato bastante banal,
mas era necessário ao regime que coisas como essas acontecessem para que as pessoas se sentissem frequentemente assustadas, para que elas respeitassem o regime, para que elas não questionassem o regime. Mas essa não era a única motivação dos gulags. O Alexander Solzhenitsyn explica também que, além das preocupações políticas de manter o regime intacto, de evitar que pessoas questionassem ou que pessoas se revoltassem contra o regime, havia também uma segunda necessidade, que era uma necessidade econômica. E aí ele vai explicar isso ao longo do livro, é uma coisa terrível. Bom, aqui na página 139, ele vai dizer o seguinte: faltava-nos distanciamento para examinar o cálculo de Stalin, se não maldoso, ao menos simples e econômico. Quem é que, agora desmobilizado, aceitaria largar a família, o lar e partir para Kolimá, para Vorkuta, para a Sibéria, onde ainda não existiam nem estradas nem casas? Era quase uma tarefa para o Comitê de Planejamento, entregar ao Ministério de Assuntos Internos as cifras de controle, dizendo quantos deveriam ser presos. Anistia. Nós esperávamos e ansiávamos por uma anistia magnânima e ampla. Como vocês podem ver, além da questão política, existia aí também um cálculo econômico que fazia com que o aprisionamento de pessoas fosse necessário, porque o regime soviético tinha a intenção de desenvolver, de crescer, de se tornar uma potência, e para isso ele precisava construir infraestrutura em locais afastados da Rússia, como a Sibéria, locais bastante distantes, e trabalhadores que estão na cidade, que estão em grandes centros urbanos, elas provavelmente não aceitariam morar em locais tão afastados. Então, por isso, o governo criava essa espécie de trabalho escravo, que no final das contas era um trabalho escravo, aprisionava essas pessoas em idade de trabalho, levavam essas pessoas para locais distantes e aí elas trabalhariam de graça para o governo, sob a desculpa de que, na verdade, elas eram opositoras do governo, que elas estavam cumprindo uma pena, mas, na verdade, o que existia era apenas um trabalho escravo. E uma dessas obras que foi idealizada por Stalin para melhorar a infraestrutura da União Soviética foi o Canal do Mar Branco, que era um canal de 226 quilômetros que ligaria o Mar Báltico mais para o oeste ao Mar Branco no norte. Então seria um canal que seria maior que o canal do Panamá, seria maior que o canal de Suez no Egito, mas ele permitiria que dois grandes mares da União Soviética fossem ligados. E ele precisava de muita gente para construir isso, porque ele queria construir isso num prazo de 2 anos apenas. Imaginem só, 226 quilômetros ser construído num prazo de apenas 2 anos. Para você entender o quão grave era isso, o canal do Panamá, que era muito menor, levou 30 anos para ser construído. O canal de Suez demorou 10 anos para ser construído e ele queria construir um canal que era muito maior que os dois em apenas 2 anos. Então ele precisava de muita gente trabalhando e isso, né, sem nenhum tipo de alento, porque no final das contas ele precisava, para que a coisa fosse construída em 2 anos, não importava se fosse verão, se fosse inverno, ele precisava que as pessoas continuassem trabalhando por lá. Não bastasse esse prazo pequeno, eles também não tinham uma tecnologia muito desenvolvida para fazer isso tão rapidamente, porque você pode pensar, bom, mas tudo bem, 10 anos o canal de Suez, mas a gente já avançou um pouco no tempo, então a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais dinheiro para construir isso mais rápido. Mas um canal é um trabalho extremamente complexo e isso não poderia ser feito em 2 anos. E ele vai narrando aqui que os engenheiros começaram a tentar alertar de uma maneira muito cuidadosa, dizendo que não haveria tempo, que eles não conseguiriam fazer, não era possível fazer, porque não havia materiais, não havia condições físicas mesmo, porque construir um canal em pleno inverno é uma obra extremamente difícil de ser feita. Porém, ninguém tinha uma coragem de ser mais vocal a esse respeito e alertar que isso não poderia ser feito. Então, a solução que foi feita naquele momento foi diminuir a qualidade dos produtos, né? Diminuir a qualidade dos insumos. Então, eles começaram a substituir insumos por insumos mais baratos e
assim, aquilo foi sendo já construído como uma receita do desastre. Alexander Solzhenitsyn fala que muitas pessoas morreram, chegaram a morrer mais de 100 mil pessoas na construção desse canal, e muitas dessas pessoas em pleno inverno, na parte mais fria do inverno, elas morriam durante o seu dia de trabalho e os corpos dela eram deixados onde elas caíram, porque havia nevascas e o corpo das pessoas congelava muito rapidamente e depois ninguém conseguia achar porque o corpo era muitas vezes soterrado pela neve e elas morriam ali mesmo. Então ele fala que a estrutura do canal tem em si o corpo de pessoas que morreram ali para sua construção. E no final das contas, quando o canal finalmente foi construído, com algum atraso, é claro, né, com bastante atraso, para ser sincero, o canal mal foi utilizado. Quando o Solzhenitsyn foi solto, no seu caminho para a Estônia, ele passou nessa região porque ele queria ver o canal por si mesmo, e ele percebeu que o canal, naquele período, por exemplo, estava ligado, estava meio que largado às moscas, ninguém se utilizava daquele canal, então foi um grande trabalho, foi uma grande obra que foi idealizada pelo grande líder Stalin e que no final das contas não serviu para absolutamente nada, apenas causar a morte aí de 100 mil pessoas, né, de 100 mil vidas terem sido ceifadas nesse trabalho. Ele compara todos esses campos de trabalho a um trabalho escravo. Ele fala assim, na página 280, uma organização social para o aproveitamento coercitivo e impiedoso do trabalho gratuito de milhões de escravos. 6 dias por semana, e frequentemente 7, os nativos do arquipélago iam para a corveia extenuante que não lhes trazia nenhum proveito pessoal. Só eram reconhecidos como doentes os que não conseguiam descer de jeito nenhum das estufas, das tarimbas. Também existia o castigo para os infratores, só que o proprietário de terras, agindo em interesse próprio, castigava com açoite no estábulo, com perda menor de dias de trabalho, e lá não havia solitário, enquanto o chefe do posto de transferência instala o culpado no xizo, isolamento disciplinar, ou no BUR, barracão de regime intensivo. Assim como o proprietário de terra, o chefe do campo pode pegar qualquer escravo para si, como lacaio, cozinheiro, cabeleireiro, bufão, pode até formar um teatro de servos, se lhe aprouver, utilizar qualquer escrava como sua governanta, concubina ou doméstica. Como proprietário de terras, ele podia apontar e mostrar seu temperamento à vontade. O que ele está fazendo aqui é comparar os gulags a algo que existia ancestralmente na Rússia, que é o regime de servidão. Né? A Rússia foi um dos últimos países da Europa a extinguir o regime de servidão, que era um regime muito parecido com aquele que havia na Europa ocidental medieval, em que havia um grande proprietário de terra, que era o kulak, não confundir com o gulag, mas o grande proprietário de terra era o kulak, e ele tinha os seus servos, eram pessoas que ele permitia que vivessem na sua terra e, enfim, permitiam que elas tivessem ali um pequeno cultivo delas, contanto que elas pagassem tributos, grandes tributos ao proprietário de terra. Essa, né, a chamada corveia, é o trabalho obrigatório que era feito em nome ali do kulak. E em algum momento ele compara esses dois regimes do ponto de vista econômico e ele vai dizer que a diferença entre elas é que se o kulak, se o proprietário de terra não fosse uma pessoa muito boa por si só, por sua própria natureza, ela não tinha um incentivo de explorar o seu servo até a morte, porque se a pessoa morresse, ele perderia braços. Então ele empobreceria. Então, pelo fato de ele ter esse risco de perder o seu servo, ele tinha aí uma espécie de autorregulação para que ele não matasse o seu próprio servo. No caso do Gulag, isso não existia, porque os escravos, os nativos, né, os presos políticos, eles poderiam ser entregues quase que ilimitadamente, eles são um recurso muito limitado. O chefe do Gulag, para ele não fazia diferença se a pessoa estava viva, se ela morria, se ela ficava doente ou não. Ele tinha metas a cumprir e ele se utilizava livremente dessas pessoas como escravas até que elas morressem, porque se uma pessoa morresse no dia seguinte, chegavam outras 3, chegavam outras pessoas vindas de diversos lugares da União Soviética e para ele não fazia diferença nenhuma. Então você vê que o próprio sistema em si
já permite um nível de crueldade muito maior, né? Aqui a gente não está falando se uma pessoa era melhor do que a outra, não é, a questão não é essa, porque o sistema em si já permite um nível de crueldade muito maior, sem freio, sem qualquer freio. Outra indagação fascinante que o autor faz é a respeito das pessoas que eram colaboracionistas, elas colaboravam com os gulags, eram as pessoas que trabalhavam com os gulags. Elas eram pessoas más por natureza, elas eram pessoas horríveis, elas eram pessoas mesquinhas, elas eram pessoas más por natureza, por isso elas foram trabalhar como carcereiros, foram trabalhar como diretores de gulags e nessa posição elas começaram a escravizar outras pessoas, a maltratar outras pessoas, torturar outras pessoas. Será que é porque elas eram más por sua natureza? E o autor vai dizer que não, que elas não eram más por natureza. Eu acho que essa é a grande reflexão do livro sobre como todos nós temos a capacidade para atos horríveis. Todos nós temos a capacidade para realizar atos que desmerecem a nossa natureza humana. Aqui na página 103, ele faz uma reflexão muito interessante que começa dessa forma. Como se deve entender um malfeitor? O que é isso? Existe isso no mundo? Seria mais fácil dizermos que eles não podem existir, que eles não existem. É aceitável que um conto de fadas represente malfeitores para crianças, para simplificar o cenário. Mas quando a grandiosa literatura mundial nos últimos séculos não para de nos empurrar modelos de malfeitores inteiramente sombrios, tanto Shakespeare como Schiller e Dickens, isso já nos parece um tanto burlesco e canhestro para a percepção contemporânea. Não, gente assim não existe. Para fazer o mal, a pessoa deve primeiro reconhecê-lo como bem, ou como uma ação razoável e regular. Tal é, felizmente, a natureza do ser humano. Ele precisa buscar uma justificativa para suas ações. Macbeth tinha justificativas fracas e foi consumido pela consciência. Mesmo Iago era um cordeirinho. Uma dúzia de cadáveres teria arruinado a fantasia e as forças espirituais dos malfeitores shakespearianos, porque eles não tinham ideologia. A ideologia é ela que dá a justificativa buscada para a malfeitoria e aquela duradoura firmeza necessária a um malfeitor. Aquela teoria social que o ajuda a isentar-se dos seus atos perante si mesmo e perante os outros, e a ouvir louvor e honra em vez de reprimendas e imprecações. Vejam que a questão que ele está colocando aqui é muito mais poderosa do que a gente imaginar que na União Soviética existiam pessoas más, que existiam pessoas que eram muito piores do que pessoas de outros países democráticos e que por causa disso a coisa desandou do jeito que desandou, e não é assim que aconteceu. Na verdade, o que acontece é que essas ações que eram más, essas ações eram vistas por algumas dessas pessoas que as cometiam como ações boas e justificáveis do ponto de vista, enfim, da Revolução Socialista. Então, para que a Revolução tivesse sucesso, para que a União Soviética alcançasse o seu patamar de grande país comunista, né? ela alcançasse o comunismo de fato, ações como essas eram justificadas e eram necessárias que os opositores do regime fossem esmagados, eram necessários que pessoas fossem escravizadas temporariamente para que o país tivesse uma grande infraestrutura econômica e aí ela pudesse continuar expandindo o bem do comunismo, o bem-estar social do comunismo. Vejam que qualquer pessoa poderia estar numa situação dessa, você cometer o mal pensando cometer o bem. E o Solzhenitsyn insiste bastante nessa ideia. Lá na página 432, ele vai dizer que gradualmente percebi que a linha divisória entre o bem e o mal não atravessa fronteiras estatais, não penetra em classes sociais, nem tem cores de partidos políticos. Ela se manifesta pelo coração humano, no coração de qualquer humano. Essa linha não é fixa, flutua dentro de nós com o passar dos anos. E mesmo nos corações mais oprimidos pela maldade, uma pequena centelha de bondade pode ser encontrada. Assim como no mais puro e amável dos corações se esconde um cantinho intocável de maldade. Desde então eu tenho compreendido a verdade de todas as religiões do mundo. Elas lutam contra o mal que reside na alma humana em cada um de nós. Sabemos que é impossível banir completamente o mal do planeta, mas é possível constrangê-lo individualmente. E aí ele está falando que esse é o grande mal da revolução, porque a revolução ela tende a combater o mal que se vê
no presente, porém ela não impede que o mal venha a reaparecer no futuro, porque o mal existe dentro de todas as pessoas. Se você combate aquele mal que existe hoje, o mal vai continuar existindo, porque o ser humano em si não consegue destruir o mal vai continuar existindo no planeta Terra. E é por isso que aquele regime que veio para substituir algo que se considerava muito mal, que era o regime opressor dos czares, ele também se tornou um regime opressor da mesma forma e até pior, porque na verdade ele estava sobre bases objetivas muito inferiores, que propunha para os seus gestores muito menos incentivos para que houvesse uma autorregulação, uma autorrestrição de determinados atos. E algo que me chamou muito a atenção foi que o Solzhenitsyn, no final das contas, ele sobreviveu a toda essa experiência horrível e ele conseguiu tirar uma lição de vida daí, ele conseguiu aprender alguma coisa daí que ele levou para o resto da vida. E ele tem, ao longo desse livro, umas lições muito preciosas. É muito bonito isso quando ele começa a tratar dessas coisas horríveis que aconteceram com ele e com tantas outras pessoas, mas ele consegue extrair, em alguns momentos, uma mensagem de esperança para quem está lendo. Eu lembro de um outro livro que eu li que tinha uma coisa um tanto quanto semelhante, que trata da experiência de um autor italiano, que é o Primo Levi, nos campos de concentração nazista. Ele era judeu, foi levado a um campo de concentração, sobreviveu a essa experiência e ele escreveu essa experiência em 2 livros. O primeiro deles se chama É Isto um Homem e o segundo deles se chama A Trégua. E é impressionante como existe algo de muito semelhante entre os dois quando eles estabelecem, eles tiram desse absoluto horror que eles viveram uma lição de vida, extraem uma mensagem de esperança, algo muito bom. Todo esse horror que eles viveram não os destruiu completamente, né? Que eles conseguiram manter a sua humanidade mesmo nas piores situações possíveis. Aqui em Arquipélago Gulag, para mim, uma das partes que mais me tocaram foi mais ou menos no meio do livro, aqui na página 230, quando ele se passa a dar conselhos, né, para quem está lendo, e eu acho que faz a gente pensar muito, né, em algumas coisas da nossa vida aqui. Ele diz: em Kolimá, é só no verão que a terra fica 1 metro congelada, e somente então é que enterraram nela os ossos dos que morreram desde o inverno. Mas vocês, debaixo do céu azul, debaixo do sol quente, têm o direito de dispor do próprio destino, de ir beber água, de se esticar, ir aonde quiser sem uma escolta. O que é isso de luz elétrica no corredor? O que é que a sogra tem a ver? A principal coisa da vida, todos os mistérios dela, querem que eu despeje isso tudo em cima de vocês agora? Não corra atrás do que é ilusório, dos bens, de títulos. Isso é acumulado pelos nervos por décadas, mas é confiscado em uma só noite. Viva com uma superioridade uniforme sobre a vida. Não se assuste com o infortúnio e não se desespere em busca da felicidade, pois, no final das contas, o que é amargo não dura para sempre e o que é doce também não tem de sobra. É o bastante se você não congela de frio e se as garras da sede e da fome não rasgam as suas entranhas. Se sua coluna não foi quebrada, ambas as pernas funcionam, ambos os braços se movem, ambos os olhos enxergam e ambos os ouvidos escutam. De quem é que você precisa ter inveja? A troco de quê? No mais, a inveja dos outros nos devora a nós mesmos. Esfregue os olhos, limpe o coração e, acima de tudo, dê valor àqueles que amam você e que simpatizam com você. Não os ofenda, não os insulte, não se afaste de nenhum deles, brigado. Afinal, você mesmo não sabe se aquele não terá sido seu último ato antes da prisão, e é assim que você vai permanecer na memória deles. É muito forte, como vocês podem ver, né? E o autor se sente muito apto a dizer uma coisa dessas para o leitor, em vista de todo o horror que ele encontrou nesses campos de concentração. Uma história que ele conta, mais ou menos, eu não consegui achar aqui, mas eu lembro muito vividamente dessa história, que eram de pessoas que se casavam dentro do Gulag. Existiam ali os campos para as mulheres, existiam os campos para os homens, e aí existia uma espécie de comunidade em que as pessoas conseguiam ali, de alguma forma clandestina, trocar mensagens, trocar bilhetinhos de um campo para outro, e pessoas, né, homens e mulheres, se conheciam
por meio desses bilhetinhos, trocavam bilhetinhos e eles se casavam, né? Eles conseguiam ali encontrar um preso político que era um padre ali da igreja ortodoxa, celebravam um casamento, às vezes sem ter se visto, e eles iam se ver, talvez eles se veriam muito posteriormente, né? Em algum momento ele vai narrar de uma rebelião de presos que existiu nessa prisão, nessa mesma prisão onde o Solzhenitsyn foi preso, e ele narra que nessa oportunidade em que as pessoas gozaram de uma certa liberdade por 1 ou 2 semanas enquanto a rebelião se manteve de pé, essas pessoas que haviam se casado alguns anos antes se encontraram pela primeira vez. Então, veja que mesmo nas situações mais horrendas e nas situações mais limítrofes da vida como essa aqui, que é um dos grandes terrores do século XX, as pessoas conseguiam manter a sua humanidade e elas conseguiam se ater àquilo que importava para elas, aquilo que era mais de humano, de mais singular, e que esses campos de concentração não foram capazes de destruir, que foi essa centelha humana de esperança, de vida. E eu acho que é isso que esse livro traz para mim, além desse estudo histórico, da gente poder lembrar que não muito tempo atrás o mais absoluto horror era algo muito comum, era algo que estava acontecendo ali na União Soviética por muitos anos, né? E não apenas na União Soviética, mas em outros lugares também, para que a gente não se esqueça disso. Essa seria a primeira lição. E a segunda é que, apesar de eu não sei o contexto aí em casa em que vocês vivem, mas eu sei que por mais inseguranças e por mais tristezas que eu tenho, eu acho que eu posso dizer que eu sou realmente muito agradecido pelas coisas que eu, querendo ou não, posso dispor, né? Eu não vou dizer que é a palavra ter, mas a palavra mais assim daquilo que a gente pode dispor, que é da amizade das pessoas, do seu amor pela sua família. E a gente às vezes precisa ler aí um livro de 700 páginas para se lembrar dessas coisas mais simples da vida, não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deem um like. E a gente se encontra no próximo vídeo, no próximo livro, nas próximas páginas. Desejo a vocês uma excelente semana. Boas leituras. Tchau, tchau.